A maior guerra da sua vida não é contra seu chefe, nem contra a economia, nem contra aquele que te traiu. A maior batalha que você enfrentará é contra você mesmo. Contra sua mente indisciplinada, contra seus impulsos, contra o seu eu mais fraco. E se você perder, perde tudo. Mas se você vencer, você se torna inquebrável. Neste vídeo você vai entender como travar essa guerra interna com sabedoria estoica e sair vitorioso. Vivemos numa época de distrações constantes, de comparações vazias, de impulsos imediatos. A modernidade nos ofereceu conforto, mas nos tirou o domínio sobre nós mesmos. Nos tornamos escravos das emoções, da pressa, da aprovação alheia. Perdemos o controle da única coisa que realmente podemos governar: nossa mente. Epicteto já dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E a verdade mais dura e mais libertadora é que o inimigo mais perigoso que enfrentamos está dentro de nós. Este vídeo é um mapa, um tratado de guerra interior, um manual de resistência para quem quer se tornar inabalável. Ao longo das próximas 8 lições, vamos caminhar pelas trilhas da filosofia estoica, explorando as armas que você precisa empunhar na batalha contra o seu eu inferior. E ao final, talvez você descubra que a liberdade plena nunca esteve fora, sempre esteve dentro. Mas cuidado, este vídeo não é um alívio, é um chamado, um espelho, porque ninguém vence a si mesmo sem dor, sem sacrifício, sem cair e levantar inúmeras vezes. A jornada estoica não é confortável, mas é real. E se você realmente estiver pronto para confrontar o caos dentro de você, continue. As próximas lições vão provocar, vão doer, mas acima de tudo, vão te transformar. Lição 1. O inimigo no espelho. O primeiro a ser domado. O maior erro do homem moderno é acreditar que seus problemas vêm de fora, que é o governo, o chefe, o mercado, o tempo. Mas o estoicismo nos convida a fazer a pergunta que mais evitamos: e se o problema for você? Olhar para o espelho exige coragem, porque ali está o verdadeiro adversário: seus vícios, suas procrastinações, seus autossabotadores. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia todos os dias para si mesmo. E não era para agradar, era para se confrontar. Ele não deixava a vaidade imperar, mesmo tendo o mundo aos seus pés. Sabia que, se não dominasse a si mesmo, tudo mais seria irrelevante. Você acorda cansado, mas foi dormir tarde por causa de séries e redes sociais. Reclama da sua falta de foco, mas vive alimentando distrações. Diz que quer crescer, mas foge do desconforto. O problema é você, mas isso é libertador. Porque se você é o problema, você também é a solução. O estoico verdadeiro não busca culpados. Ele busca responsabilidade. Ele entende que nada pode ser controlado lá fora, até que tudo seja controlado aqui dentro. Domar a si mesmo é o primeiro passo, e talvez o mais difícil. Você está disposto a isso? A se olhar no espelho e admitir suas falhas, sem justificativas? A guerra começa agora, e o campo de batalha é sua mente. Lição 2. A prisão dos impulsos. Quando você é escravo das suas emoções. A liberdade de um homem não é medida por sua capacidade de fazer o que quer, mas por sua força de resistir ao que deseja. O verdadeiro prisioneiro não está atrás das grades, está aprisionado aos próprios impulsos. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Reflita. Quantas vezes você explodiu de raiva e depois se arrependeu? Quantas vezes falou o que não devia, se rendeu ao prazer momentâneo, cedeu à preguiça, comprou por impulso, respondeu por impulso, comeu, mentiu, desistiu? Por impulso? O homem comum é conduzido por suas emoções como uma folha ao vento. O homem estoico, por outro lado, reconhece que o impulso é uma proposta, não uma ordem.
Ele sente, mas não obedece automaticamente. Ele observa, avalia e então decide. Imagine o impulso como um animal selvagem, um cavalo indomado. Se você não aprende a segurar as rédeas, será arrastado. E quanto mais você for guiado pela emoção, mais fraco se torna. A batalha contra si mesmo é travada no silêncio entre o estímulo e a resposta, entre o que acontece e o que você escolhe fazer com aquilo. É nesse espaço que habita sua liberdade. O problema não é sentir. O problema é ser escravo do que se sente. A raiva, o medo, o desejo, a euforia, tudo isso é natural. Mas se essas forças tomam decisões por você, quem está no comando? Imagine um guerreiro que larga a espada toda vez que sente medo. Imagine um comandante que muda de plano toda vez que ouve um grito. Imagine um piloto que salta do avião no primeiro sinal de turbulência. Assim vivem muitos. Abandonam o controle da vida ao primeiro sinal de desconforto interno. A proposta estoica é dura, mas simples. Seja mais forte que seus impulsos. Quando sentir raiva, fique em silêncio. Quando sentir desejo, respire fundo. Quando for tentado a responder na hora, conte até 10. Toda vez que você resiste a um impulso, você fortalece sua alma. A pergunta não é: como eu paro de sentir isso? Mas sim, como eu ajo apesar disso? O estoico não busca anestesia emocional. Ele busca domínio. Ele cavalga seus próprios instintos como um mestre da guerra cavalga seu corcel. Com firmeza, com estratégia, com honra. Dominar os impulsos é um ato diário. É uma guerra em que a vitória de hoje não garante o amanhã. Mas a cada vez que você vence, você se fortalece. Você se torna mais senhor de si, mais livre. E essa, meu amigo, é a liberdade que ninguém pode te dar. E ninguém pode te tirar. Lição 3. A ilusão do controle externo. Você está lutando na guerra errada. Você já se pegou dizendo: se fulano mudasse, minha vida seria melhor? Já desejou que o mundo fosse diferente? Para então se sentir em paz? Quantas vezes você se frustrou porque algo, ou alguém, não fez o que você esperava? A verdade é dura, mas libertadora. Enquanto você tentar controlar o que está fora de você, viverá em guerra constante. E o pior, uma guerra que você nunca vai vencer. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, nos deixou um lembrete simples, quase brutal. Algumas coisas dependem de nós, outras não. E essa distinção muda tudo. Muita gente vive cansada não por trabalhar demais, mas por gastar energia tentando dominar o indominável, a opinião dos outros, o comportamento alheio, os resultados da vida. Como tentar controlar o vento. Como tentar segurar a água com as mãos. O verdadeiro estoico entende. Eu só posso vencer onde eu tenho poder. Ou seja, a única batalha legítima é dentro de mim. Você quer dominar o mundo, mas ainda não domina suas reações. Quer que os outros mudem, mas vive repetindo os mesmos erros. Quer paz, mas planta expectativas em terreno alheio. Marco Aurélio, imperador de Roma, diante das maiores crises de sua época, escreveu para si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Isso não é conformismo. É sabedoria. Comente aqui embaixo uma coisa que você tenta controlar, mas não depende de você. Pode ser uma pessoa, uma situação, um resultado. Escreva. Liberte. Ao escrever, você começa a se desprender dessa ilusão. Porque a vida vai continuar imprevisível. As pessoas vão continuar sendo quem são. O caos continuará aparecendo. Mas se você estiver forte por dentro, nada disso vai te quebrar. Você pode escolher onde luta, e essa escolha determina sua paz. Escolha o campo certo. Escolha o único lugar onde a vitória é possível. Dentro de você. Agora diga:
Você está travando a guerra certa? Ou está lutando no campo errado? Lição 4. A disciplina é liberdade. A arte de vencer a si mesmo todos os dias. Muita gente busca liberdade, mas não entende o preço que ela cobra. Querem fazer o que quiserem, quando quiserem, como quiserem, sem perceber que assim estão sendo guiados pelos próprios desejos e não pela razão. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer. É ser capaz de dizer não ao que se quer, quando se sabe que é o certo. Liberdade não é ausência de limites. É o domínio sobre os próprios instintos. E esse domínio tem um nome: disciplina. A maioria das pessoas vive como folhas soltas ao vento, reagindo aos impulsos do momento. Se sentem fome, comem. Se sentem preguiça, deitam. Se sentem raiva, gritam. Não há filtro, não há estratégia, não há escolha consciente. Mas o homem estoico não age assim. Ele é uma muralha cercada de ordem interna. Sêneca escreveu: a disciplina é o caminho mais curto para a liberdade. Porque quem é disciplinado não depende da motivação, nem do humor, nem da sorte. Ele faz o que precisa ser feito, mesmo que não esteja com vontade. Ele vence a si mesmo, todos os dias. E o mais impressionante: a disciplina não te acorrenta, ela te liberta. Liberta do arrependimento, da culpa, do caos mental. Ela te dá o controle da vida. Você passa a confiar em si, a cumprir a palavra dada, a honrar seus próprios compromissos. Agora pense, quantas vezes você já prometeu algo a si mesmo e quebrou? Segunda eu começo. Agora vai. Só mais 5 minutos. São pequenas traições, e cada uma delas enfraquece sua alma. Você se torna alguém em quem você mesmo não confia mais. Mas cada vez que você cumpre, ainda que algo pequeno, você envia uma mensagem clara ao universo. Eu sou confiável. Eu comando. Eu tenho honra. A batalha da disciplina é vencida no cotidiano. No alarme que toca e você levanta. No treino que você faz mesmo sem vontade. Na leitura que você mantém. No trabalho que você entrega com excelência. Na conversa difícil que você encara com maturidade. São nesses atos simples e silenciosos que se forja o guerreiro estoico. E aqui vai uma provocação. Qual é a área da sua vida que mais está pedindo disciplina agora? Nomeie seu campo de batalha. Ao nomear, você assume. Ao assumir, você começa a lutar. Não se engane, ninguém nasce disciplinado. Disciplina é construção. Tijolo por tijolo. Dia após dia. Queda após queda. Até que se torne hábito. Até que vire sua identidade. Não é fácil. Nunca será. Mas é aí que mora a glória. Porque no fim, o verdadeiro vencedor da vida não é aquele que conquista tudo. É aquele que conquista a si mesmo. E você? Está pronto para esse tipo de liberdade? A liberdade que só a disciplina pode dar? Lição 5. O silêncio como arma. Dominar a si é calar o mundo interior. Vivemos na era do barulho. Não apenas o barulho do trânsito, das notificações ou das vozes alheias, mas o barulho que mais nos enfraquece, o da mente agitada. Pensamentos que não param, preocupações que nos sufocam, conversas internas que repetem feridas e criam fantasmas. E quanto mais falamos, mais nos perdemos. O estoico, porém, é um guerreiro do silêncio. Ele não reage ao mundo como um tambor que ecoa qualquer toque. Ele é como o rochedo firme que não se abala com as ondas. Sua força não está na fala, mas na contenção, na presença, no autocontrole. Sêneca dizia: grande parte da sabedoria consiste em não se deixar levar pela agitação. E aqui está uma verdade dolorosa. Quanto mais fraco um homem é internamente, mais barulho ele faz por fora. Observe quem grita, quem precisa provar algo, quem vive se explicando, quem se perde na ansiedade do que os outros pensam.
Geralmente são aqueles que ainda não conquistaram a si mesmos. O homem que domina a si não precisa dominar mais ninguém, porque já venceu a guerra principal. Silenciar não é omissão, é estratégia. É escolha consciente de não responder à altura da provocação. É recusar-se a alimentar o caos. É entender que nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa de reação. Nem todo confronto merece sua energia. Marco Aurélio escrevia para si: o que não é necessário é um peso. E quantas discussões, pensamentos e preocupações em sua vida são absolutamente desnecessários? Quantas vezes você sofreu por antecipação, por suposição, por exagero? A mente indisciplinada cria labirintos onde não há caminhos. A prática estoica do silêncio começa no interior. É o hábito de observar os próprios pensamentos sem ser arrastado por eles. É cultivar espaços de quietude, mesmo no meio da tempestade. É saber ouvir, inclusive a si mesmo. Imagine um guerreiro que só age quando é sábio agir, que escolhe o silêncio não por fraqueza, mas por força, que não gasta sua energia tentando vencer discussões, mas sim vencendo o orgulho que quer discutir. Esse é o estoico. Silenciar é colocar a mente em posição de comando. É declarar independência do ruído emocional. É dizer: eu decido o que entra, o que sai, o que fica. E o mais impressionante, quando você se cala por dentro, começa a ouvir o que realmente importa. Suas virtudes, sua consciência, a direção certa. A sabedoria não grita, ela sussurra. E para ouvi-la é preciso calar. Essa lição é para quem quer paz, mas não a paz superficial, da ausência de problemas, e sim a paz profunda, da ausência de ruído interno, aquela que permanece mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Domine o silêncio, e o silêncio te fortalecerá. Lição 6. A dor é o mestre. Usar o sofrimento como força. Todo ser humano foge da dor. Evita o desconforto. Corre do sofrimento como se ele fosse um inimigo cruel, uma anomalia da existência. Mas e se estivermos fugindo justamente daquilo que pode nos salvar? Para os estoicos, a dor não é inimiga. É aliada, é mestra, é lapidadora de almas. Marco Aurélio, que enfrentou pragas, guerras, traições e luto, registrou com firmeza: o fogo prova o ouro, a adversidade prova o homem. A dor revela. Revela quem você é quando ninguém está olhando. Revela o quanto sua força é real ou apenas discurso. Revela se você é resistente ou frágil, resiliente ou reativo, comprometido ou apenas conveniente. Vivemos em uma cultura que tenta anestesiar o sofrimento a qualquer custo. Distrações, prazeres imediatos, consumo exagerado. Mas o que não se encara, se acumula. E aquilo que evitamos, no fim, nos controla. O estoico faz o oposto. Ele olha para a dor e pergunta: o que você quer me ensinar? Porque todo sofrimento carrega uma lição, uma oportunidade de fortalecimento, de purificação, a reinvenção. Pense nos momentos mais difíceis da sua vida. As perdas, as quedas, as traições, as falências, as crises. Agora pense, quem você se tornou depois deles? Você percebe como a dor te moldou, te despiu, te reorientou? Não é a dor em si que transforma, é o que você faz com ela. O homem comum sofre e se revolta. O homem estoico sofre e amadurece. Não é sobre gostar da dor, é sobre usá-la. Sêneca, que enfrentou o exílio, a perseguição e a morte ordenada, escreveu: a adversidade desperta talentos que em tempos tranquilos teriam permanecido adormecidos. A dor é como o fogo para o ferro bruto, ou destrói ou transforma em espada. A escolha está na atitude. Você pode reclamar ou pode aprender. Pode se vitimizar ou pode crescer. Pode ser esmagado ou forjado. E essa é uma das provas mais desafiadoras da jornada estoica.
abraçar o sofrimento como parte inevitável da existência e ainda assim manter a dignidade, a virtude, a honra. Isso não significa aceitar injustiças passivamente, mas sim não permitir que o sofrimento roube sua integridade. Você sente, você sangra, mas não se curva, não se corrompe, não se desespera, porque sabe, tudo isso vai passar. Mas o que você se torna, permanece. Então, da próxima vez que a vida te ferir, não pergunte por que eu, mas sim, como eu posso crescer com isso? Porque enquanto muitos se perdem na dor, o estoico a transforma em potência. E no fim, é a dor que separa o homem comum do inquebrável. Lição 7. A vitória é interna. O sucesso que ninguém vê. Vivemos em uma era onde o valor de um homem é medido por números. Seguidores, patrimônio, prêmios, aplausos. O sucesso se tornou espetáculo. E quem não é visto, acredita que não venceu. Mas os antigos estoicos enxergavam o sucesso de outro modo. Para eles, a verdadeira vitória não é aquela que arranca aplausos. É aquela que ninguém vê. Aquela que acontece em silêncio, dentro da alma, no campo de batalha da consciência. Epicteto dizia: o que importa não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. Ou seja, não é o cargo, a fama, o dinheiro, o status. É a sua virtude, seu caráter, sua constância, sua força interior. Você pode ganhar o mundo e perder a si mesmo. Pode impressionar todos e ainda assim se desprezar. Pode ser elogiado em público, mas saber, lá no fundo, que não está sendo fiel à sua essência. A maior vitória da sua vida não será postada, será sentida. Será aquela manhã em que você acorda e percebe que não é mais escravo do medo. Aquela noite em que você dorme em paz, porque foi íntegro. Aquele momento em que você poderia mentir e não mente. Poderia desistir e não desiste. Poderia se vingar e perdoa. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a recompensa da boa ação é tê-la feito. O prêmio está no ato, não no reconhecimento. Na honra de ter escolhido o caminho mais difícil e ter se mantido fiel a ele. Você está em busca do que, afinal? Da admiração alheia ou da tranquilidade de olhar no espelho e respeitar quem você vê? O homem estoico não vive para os olhos externos. Ele vive segundo os seus princípios. Ele sabe que o mundo muda, que as opiniões oscilam, que a fama é frágil. Mas sua alma, essa precisa ser sólida como granito. E é por isso que a vitória mais importante é aquela que ninguém celebra. A vitória contra a procrastinação, contra o orgulho, contra a mentira, contra a covardia, contra o velho eu que ainda tenta te arrastar de volta. Essas vitórias não estampam capas de revistas, mas constroem impérios dentro de você. Afinal, que valor tem um homem que conquista o mundo, se não governa a si mesmo? Que glória há em ser admirado, se por dentro está vazio? O verdadeiro sucesso, segundo os estoicos, é viver de acordo com a razão, com a virtude e com a natureza. É manter-se firme enquanto tudo à sua volta desmorona. É seguir sendo luz, mesmo quando tudo ao redor parece escuridão. Essa lição é para te lembrar que, talvez, a sua maior conquista ainda não seja reconhecida por ninguém. Mas se for real, já é suficiente. Porque quem vive para aplausos se perde no primeiro silêncio. Mas quem vive para a verdade permanece inabalável. Lição 8. A maior batalha é diária. O eu de hoje contra o eu de ontem. Chegamos ao centro da guerra mais longa e mais decisiva da sua existência. A batalha entre o seu eu de hoje e o seu eu de ontem. É aqui que tudo se decide. Não em uma grande virada milagrosa, mas em 1000 pequenas decisões silenciosas. Porque vencer a si mesmo é um ato de repetição.
Os estoicos entendiam isso como ninguém. Para eles, a excelência não era um destino, mas um processo, uma prática, um ritual de aprimoramento contínuo. Marco Aurélio escrevia todos os dias, não porque era fraco, mas porque sabia. O homem que não se vigia, se perde. Você acorda e a batalha começa. Seu corpo quer conforto, sua mente quer distração, sua alma quer propósito. E ali, nesse conflito íntimo, você decide quem vence. Você pode escolher repetir o padrão de ontem, ou quebrá-lo. Pode escolher ser movido pelo passado, ou superá-lo. Pode viver reativo ou deliberado. Sêneca, em uma de suas cartas, disse: enquanto vivermos, devemos aprender a viver. Isso significa que o trabalho nunca acaba. E isso não é uma maldição, é uma bênção, porque enquanto houver luta, há vida, há movimento, há evolução. A verdadeira medida do crescimento não é o quanto você mudou em relação ao outro, mas o quanto você superou a si mesmo. A cada dia que você levanta mais cedo, que cumpre o que prometeu, que enfrenta o que evitava, que age com virtude, você venceu. Mas não se iluda. Seu eu antigo sempre vai tentar te puxar de volta. Vai tentar te convencer de que já está bom. Vai sussurrar desculpas, vai prometer conforto, vai usar argumentos racionais para te manter pequeno. E é por isso que essa guerra é diária, porque o inimigo se renova, com a sua permissão. Por isso não espere o grande dia, o grande projeto, a grande mudança. Esperar por isso é adiar a própria transformação. A mudança começa no agora, nas pequenas escolhas, na firme decisão de que você não será hoje o que foi ontem. E quando você tropeçar, e vai tropeçar, lembre-se, cair não é o fim. O fim é desistir de tentar. O estoico levanta, sacode a poeira da alma e continua, porque ele sabe que a constância vale mais que o brilho esporádico. A maior batalha da sua vida é contra você mesmo. E a maior vitória é olhar para trás e perceber que, mesmo imperfeito, mesmo ferido, mesmo cansado, você continuou. Você lutou, você cresceu, você venceu. E amanhã, você vai lutar de novo. Porque essa é a vida de quem escolhe ser inquebrável. Você pode passar a vida buscando vencer os outros, disputando títulos, atenção, poder, fama. Mas no fim, a única vitória que importa é vencer a si mesmo. E a única derrota imperdoável é se entregar antes de tentar. O estoico inquebrável não é aquele que nunca cai, é aquele que cai e se levanta com mais lucidez, mais coragem, mais propósito. A guerra interna é constante, mas ela é justa, porque o prêmio dela não é algo que você recebe, é alguém que você se torna. E esse alguém é o seu destino mais nobre. Se você chegou até aqui, é porque existe um guerreiro dentro de você, mesmo que ferido, mesmo que cansado, mas ainda em pé, ainda lutando. Agora continue essa jornada. Inscreva-se no canal Estoico Inquebrável, porque aqui, cada vídeo é uma arma contra a mediocridade. Um lembrete diário de que você nasceu para dominar a si mesmo. Curta este vídeo se alguma parte tocou sua alma. Isso não é vaidade, é estratégia. Quanto mais você engaja, mais essa mensagem chega a quem precisa ouvir. E acima de tudo, compartilhe com alguém que está travando sua própria batalha silenciosa. Às vezes, uma única frase pode mudar o rumo de uma vida. Você não está sozinho nessa guerra interior. E enquanto você lutar, você já está vencendo.